Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus faz 2 perguntas fundamentais da vida cristã. A primeira é: quem dizem os homens que eu sou? E a segunda: e vós, quem dizeis que eu sou? Essas 2 perguntas fundamentais, elas precisam ser respondidas no mais profundo do nosso coração. Porque saber o que o mundo pensa sobre Jesus Cristo e saber quem realmente é Jesus Cristo é essencial para que nós possamos seguir verdadeiramente aquele que é o Filho de Deus. Por isso que nós vemos Jesus Cristo fazendo esse questionamento aos seus discípulos. Esse é o questionamento que Jesus Cristo nos faz a cada dia. Porque se nós não conhecemos o que o mundo fala sobre Jesus Cristo, nós poderemos, às vezes, até ser enganados por aquilo que chega aos nossos ouvidos. Se nós não conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo como Filho de Deus, nós podemos também ser cada vez mais levados por ares e ventos de ideologias. Por isso que Pedro vai professar a sua fé e vai dizer: "Tu és o Messias." Veja que Pedro teve uma experiência viva com Jesus Cristo e declara que ele é o Messias. Essa declaração, essa profissão de fé de Pedro manifesta que eles verdadeiramente conhecem a Jesus Cristo, porque conhecem em Jesus aquele que os profetas anunciaram, aquele que os antigos tanto falaram e esperavam por ele. Esses discípulos reconhecem em Jesus Cristo aquele que é o cumprimento da promessa antiga que se dá no seu presente. Por isso que nós precisamos também ser capazes de responder este questionamento fundamental. Saber o que o mundo fala e realmente saber o que a palavra de Deus fala. Saber quem realmente é Jesus Cristo, para que possamos discernir bem e não sair seguindo a qualquer um, mas seguir somente aqueles que pregam o Jesus Cristo do Evangelho. Esses são os apóstolos, esses são os discípulos e sucessores dos apóstolos. Essa é a verdadeira peneira, podemos dizer assim. Essa é o verdadeiro ponto de discernimento sobre a verdadeira fé. Por isso que realmente é necessário ter essa docilidade de coração para que possamos responder o questionamento de Cristo e realmente abrir a nossa vida
para que Ele realize essa grande obra messiânica em nós, que é a obra de cura e libertação, que é uma obra de restauração da imagem e semelhança da qual nós fomos criados. Depois de fazer essas perguntas aos seus discípulos e depois de Pedro ter professado a sua fé, Jesus ele vai realmente mostrar o caminho de salvação aos seus discípulos e vai dizer que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Esse é o caminho que Jesus Cristo faz para realizar a obra de salvação. Esse é o mesmo caminho que todos nós devemos fazer para abraçar essa tão grande obra de salvação em nossa vida. Por isso que aqui nós vemos algo que é essencial também para a nossa vida. Porque Jesus Cristo, quando diz isso, Pedro vai colocar Jesus à parte e vai repreendê-lo. Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Veja que Jesus não está chamando Pedro de demônio, mas sim dizendo uma coisa que ele está fazendo, através desse termo Satanás, que significa adversário, porque todo aquele que não abraça esse caminho de salvação se torna um verdadeiro adversário da obra de Deus. Todo aquele que não conhece verdadeiramente Jesus Cristo começa a seguir a qualquer coisa e se torna um verdadeiro adversário da obra de Deus na sua própria vida. E por isso que Jesus Cristo vai alertar: tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Esse é o grande ideal da nossa vida. Pensar como Deus pensa, para que possamos julgar com misericórdia, para que possamos verdadeiramente exercer a prática do perdão, para que possamos cada vez mais em nossa vida aprendermos a transbordar em nossas atitudes, em nossas palavras, a verdade e a caridade, que é o próprio Cristo. Essas são as coisas, as bases fundamentais da nossa fé, para que possamos verdadeiramente seguir uma vida cristã. Por isso que é importante responder as 2 perguntas e seguir esse caminho que Jesus Cristo propõe, que é o caminho da sua própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.